Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do nosso Parabolando Podcast. E olha, mais uma vez nós temos o prazer de ter a presença aqui de quem? Nosso querido pastor Salomão. Pastor Salomão, seja bem-vindo. Amém, obrigado. Quem vos fala aqui é o pastor Juraci. Estamos aqui no Parabolando Podcast com um episódio incrível. Você conhece a Missão Impossível? Hoje nós temos o quê? A Missão Invisível, tá bom? Exatamente. É isso aí. Aproveitando essa questão da missão, eu quero dizer para você o seguinte, nós temos uma missão aqui de levar a palavra. E olha, nós somos dois, mas nós contamos com muitos. E entre esses está você, que você pode compartilhar, você pode dar o seu like, você pode fazer o seu comentário. E olha, se ainda não é inscrito no canal, né, pastor? Exatamente. Tá aí uma boa oportunidade, é só fazer assim, ó. Você vai acabar de ser inscrito e vai começar a receber as nossas notificações dos nossos episódios. Seja bem-vindo aí, pessoal. E aí, pastor, seja bem-vindo mais uma vez. Então, nós vamos falar hoje de uma missão invisível. Exato, uma missão invisível aos olhos, né? Sim. Nossos próprios, Sim. Mas uma missão que as pessoas ao nosso redor estão vendo, né? Ah, é verdade. Não sei que onde a gente está, as pessoas estão vendo. As pessoas estão vendo. A questão do campo missionário ser a nossa própria vida e os relacionamentos que nós temos com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Falando em relação a que as pessoas estão ao nosso redor, que elas estão ligadas, né? Eu vi uma vez alguém falando, né, numa palestra sobre a questão de trabalho, né, de grandes empresas, de corporações, né? E o camarada do Recursos Humanos falou assim, olha, as pessoas são admitidas por causa do currículo, mas elas são dispensadas ou demitidas por causa do seu comportamento. Então tá aí, ó, né? Um confronto entre currículo e comportamento. Exatamente, é uma coisa que a gente precisa estar atentos, né? Sim. Porque as pessoas estão a todo momento nos olhando, nos observando, como que a gente age em determinadas questões da vida. Como reage, né? Como reage, esse exatamente. É o ponto, né? E isso é que vai demonstrar de que reino nós somos, né? Sim. Discípulos de quem nós somos, né? A gente precisa mostrar com a nossa vida, com os nossos relacionamentos, com o nosso comportamento, que nós servimos a Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E então os princípios que Jesus nos ensinou, eles precisam estar presentes na nossa vida, né? É verdade. Esse é o principal campo missionário. Às vezes a gente pensa, quando fala em campo missionário, a gente pensa na África, né? Sim, na Ásia. Índia, né? Sim. Inclusive eu tenho um amigo que fez um curso comigo, ele é indiano e tal, e ele prega nos rincões da Índia. Meu amigo. Rapaz, uau. Uma coisa incrível, E assim, nem todos vão ter esse chamado. Sim. Aliás, são poucos que têm esse chamado. Mas o chamado grande para cada um de nós é o quê? É sermos missionários onde nós estamos plantados. Com certeza. É ser missionário no trabalho, é ser missionário em casa com os familiares, é ser missionário na escola, né, na faculdade, é ser missionário com as pessoas que você relaciona com ela no seu dia a dia, né? Sim. Então essa é a principal missão do discípulo de Jesus. É verdade. É onde ele está, ele fazer diferença com a sua vida, com o seu comportamento, Sim. com as suas reações diante dos problemas, diante das dificuldades. É verdade. E nesse ambiente bíblico, né, nós temos vários homens e mulheres que tiveram comportamentos incríveis, né? Aonde eles estavam inseridos, independente da condição que eles estavam, né? Exato. De repente eles poderiam até não gostar do local onde eles estavam, mas o comportamento deles foi exemplar, foi muito interessante, né, pastor? Exatamente. Nós já até comentamos isso, né? É um assunto até recorrente. Sim. Mas, como diz o apóstolo Paulo, né? Sim. É sempre remédio, né? Que a gente repita alguns assuntos para que isso fique bem claro na mente das pessoas, né? Na mente daqueles que nos ouvem. E a gente já falou sobre Daniel aqui, né? Isso é campeão também, claro, né? E a gente pode, então, hoje, né? Nós queremos citá-lo novamente. Daniel foi uma pessoa que se destacou no exílio da Babilônia, né?
E ele passou por vários reis, é interessante isso, e que com todos os reis pelos quais ele passou, entre eles Nabucodonosor, Dario, Belsazar, né? Entre todos eles, Daniel se destacou como um servo fiel do Senhor Deus. É verdade, né? E eles então, quando queriam buscar alguma resposta, quando queriam buscar alguma direção para algumas questões, eles lembravam de Daniel, né? Porque veja bem, os reis eram diferentes, mas o Deus de Daniel era o mesmo. Exato. E outra questão sobre Daniel é o posicionamento reto que ele teve em todo o tempo. Sim. No caso de Daniel capítulo 6, aqueles governadores que eram encarregados das províncias, né? Companheiros dele, né? Eles tinham ciúmes de Daniel, porque Daniel se sobressaía deles. Deus era com Daniel, abençoava Daniel, iluminava a mente de Daniel, e Daniel então se tornou, teve um lugar de destaque no reino. E eles queriam então derrubar Daniel. Certo. Né? Aquela coisa antiga, né? Puxar o tapete mesmo, né? Aquela coisa antiga do ciúme, da inveja, né? Sei. E eles então armaram uma lei, prepararam uma lei para... Legalmente falando, hein? Exatamente, prepararam uma lei para incriminar Daniel. Sim. E é interessante que lá fala que Daniel, ao saber que a lei foi lavrada, foi assinada, decretou, foi né? sancionada pelo rei, ele continuou fazendo o que ele fazia antes. Sim, ou seja, ele orava 3 vezes por dia, sim, como um judeu ortodoxo, né, que seguia a lei judaica. Sim. Ele mesmo no exílio, ele orava 3 vezes por dia no seu quarto, que a janela era voltada para Jerusalém, né? Sim. Porque eles entendiam que eles deveriam orar em Jerusalém, no templo do Senhor, né? Sim. Então ele fazia isso, ele já fazia isso, e quando veio a lei que não podia fazer oração a nenhuma outra pessoa que não o próprio rei, ele entendia que ele não podia mudar o seu foco, ele não podia deixar de orar a Deus para orar para um homem, né? Sim. Para prestar adoração para um homem. Então ele continuou fazendo o que ele fazia antes. Mesmo com a penalidade que era o quê? A pena de morte, né? Pena de morte, julgado na cova dos leões, né? Sim. Então ele demonstrou ali com o testemunho dele a quem ele servia. E a gente sabe pela história que ao ser julgado na cova dos leões, não houve mal algum com Daniel, porque o próprio Deus enviou anjo para que os leões ficassem tranquilos, quietos. E Daniel passou uma noite junto dos leões, famintos inclusive, os leões tinham sido deixados famintos para exatamente... Essa era uma prática, né? Feita, né? Resolver, né, a questão em poucos segundos, talvez, né? Sim. E Deus então livrou Daniel da morte, porque Daniel foi fiel ao seu Deus, né, no seu testemunho, na sua vida. Então essa é chamada para nós, né? Esse é um chamado para o cristão, né? Para você que está nos ouvindo, você que é cristão e você que também ainda está a caminho, né, para esse encontro, né, de reconhecer que Jesus é o caminho, só tem esse caminho, eu sou o único caminho, né? A verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele, se não for por Jesus. Então nós estamos falando com um público que nós não somos Daniel, mas comportamentos, né, como esse, né? Posicionamentos, decisões de vida como essa podem ser seguidos com certeza, que ele foi penalizado, mas ele recebeu a vitória, né? Exatamente. Então a gente não pode negociar valores, né? Valores morais, né? Valores bíblicos, princípios bíblicos, né? São princípios inegociáveis, né? O princípio da verdade, por exemplo, a verdade é verdade. A gente precisa caminhar na verdade, né? Então quando a gente faz isso, as pessoas estão nos observando, né? Estão observando para saber qual é o comportamento. Qual vai ser a sua reação, Qual vai ser a reação. E olha, estando no mesmo time aí de Daniel, né? Dos 3 companheiros dele, quando estavam prestes, né? Quando chegou para ser adorado, né? A estátua, né? De Nabucodonosor, eles falaram, olha, vem cá, nós vamos fazer isso com vocês e nós queremos ver se esse Deus de vocês vai livrar vocês nesse momento tão terrível. A resposta deles foi tremenda, né, pastor? A questão da fornalha, né?
Qual foi a Sim. resposta deles? Olha, se ele vai livrar a gente, beleza. Se não, nós não vamos nos dobrar. Ou seja, livrando da morte ou não livrando, nós não adoraremos outro Deus além do nosso Deus. É forte, É hein? uma posição determinada, né? Sim, aham. De alguém que conhece realmente a Deus e que anda com Deus. Então é isso que Deus espera de nós, né? Uma posição realmente firme de discípulos de Cristo. Os desafios vão vir. Os desafios vão vir a todo momento. Na verdade, todos os dias, né, nós temos desafios como discípulos de Cristo. O desafio básico, né? Um desafio de exercer o ânimo longo, né? A paciência. Uau. Às vezes a gente não tem que ser paciente com algumas pessoas que Com teimam em nos alfinetar o tempo inteiro. Sei. Seja um colega de trabalho, seja o próprio patrão, né? Sei. Às vezes a gente tem patrão que é só Uma bênção de Deus. só né? Jesus realmente na Às causa, vezes né? é mulher, às vezes é o marido. Sim, para nos dar assim a paciência e nos dar ânimo longo para você conseguir suportar aquilo sem você dar uma resposta dura, sem você ser deselegante, O trânsito, né? sem você dar aquela resposta. Isso, o trânsito, né? Dizem que é um local excelente para se provar o homem e a mulher de Deus. Para saber se o camarada é crente de fato ou não, né? É cristão de fato ou não, né? Sei. A gente falava que tem o crente transforma, né? Quando entra no carro, ele se transforma. Sério. E aí é um perigo também. Mas o fato é que, como discípulos de Cristo, a gente precisa ter sempre uma palavra, né? Uma palavra, como a Bíblia diz, uma palavra temperada, né? Sim. Uma palavra que não vai ferir ninguém, mas que vai falar a verdade, que vai falar quando for necessário, né? Vai colocar sempre a verdade de uma forma medicinal, né? Sim. Ou como o sábio que escreveu Provérbios diz, né? Ele fala que a resposta branda, ela desvia o furor, né? E ele tem também outra palavra a respeito disso, que ele fala que a palavra bem colocada, né? A seu tempo, ela é como maçãs de ouro em bandejas de prata, né? Nossa, olha só, isso Então, é um tesouro muito grande. Né? Então a gente precisa ter esse posicionamento como discípulos de Cristo, como servos do Senhor. Pois é, por exemplo, né, esses homens e mulheres, né, por exemplo, José, longe da sua casa, longe do seu território, né, na casa do seu patrão, né, do seu senhor, ele foi colocado à prova, né, e qual foi a reação dele, né, pastor? Pensa. Exatamente, José é um outro exemplo muito grande, né, de resiliência, eu dizia, e de fidelidade ao seu Deus. Sim. Né? Tanto de fidelidade como de resiliência, porque o que José sofreu, né, não está escrito, Mesmo né? sendo tão jovem, né? Jovem, né, vendido pelos irmãos, e como escravo na casa do Potifar, ele começa a trabalhar e fazer um trabalho excelente, tanto é que ele é colocado como o gerente geral daquela propriedade, né? E aí ele é de novo caluniado, ele é acusado falsamente, ele é preso e na prisão, de novo, ele alcança favor. Ele é colocado como gerente da prisão. Olha que coisa, né? Sei, Onde o camarada chegava, eles percebiam a presença de Deus tamanha nele, que ele era colocado como encarregado daqueles lugares, até mesmo na prisão, né? Estava escrito que ele prosperava ali, né? Prosperava. Mas, peraí, como é que você prospera na na prisão, pastor? Brincadeira, né? Exatamente. Então, assim, depois depois daquele tempo na prisão, né? Ele sai dali para ser o vice-governador do Egito, né? Na verdade, o governador de todo o Egito, porque o faraó ele entregou nas mãos dele. Entregou tudo nas mãos dele. Então, a gente vê o que um posicionamento de um cristão, de um servo do Senhor, pode gerar na vida dele e na vida daqueles que estão ao redor dele, né? Sim. Porque a gente percebe que o caso de José, ele salvou uma nação inteira da fome, né? Sim, com certeza. Porque ele
com a direção de Deus, naturalmente, né? Debaixo da direção de Deus, Sim. ele pôde estabelecer um programa, um projeto, né? Para a nação dele e as nações alimento. As nações em volta, Exatamente. Né? O mundo então, bíblico da época, né? O mundo da sua época, né? Foi salvo pelo comportamento, pelo direcionamento de um homem guiado por Deus, Sim. que foi fiel a Deus em todo o tempo da sua vida. Uau. Então a gente percebe com isso também que vale a pena a gente ser fiel a Deus, né? Pois é. Deus de fato honra, né, a nossa fidelidade a Ele, a nossa dedicação a Ele, a nossa devoção a Ele. Sim. E a gente vê isso muito claramente na vida de José. Muito né? bem. Por exemplo, também além de nós falamos de homem, mas também tem mulher também nessa história, no caso Sim. de Esther, que ela estava numa condição que ela foi colocada na parede, mas ela não, como diz o outro, ela não negou a fé. Ela falou, não, pera um pouquinho, eu vou à frente, e ela disse, né, eu posso até morrer, mas eu vou fazer isso, eu vou falar com o rei. E aí, não foi uma coisa que ela realmente colocou a vida dela em risco, né, Sim. para cumprir um propósito que ela estava, e ela não, como diz o outro, ela não olhou para trás, não, ela foi em frente. Exatamente. Esther não tinha a mínima ideia, né, do que ela passaria ao ser levada para o palácio, né? Sim. Ela foi levada para o palácio muito jovem e para um concurso, né? Sim. Que era para um concurso da escolha da rainha. Sim. Então, eu creio que despretensiosamente, porque ela, sendo judia e tudo, ela jamais pensou que pudesse ser escolhida, né? Sim. E Deus tinha um plano, né, na vida, na verdade, de Esther. E ela, então, além de ser escolhida pelo rei, ela, no momento que chegou um momento crucial para o povo judeu, Sim. ela pôde, então, se colocar diante do rei, né, e clamar pelo seu povo, né? Sim. Mesmo com o risco de vida, né? Como o senhor falou, porque era uma lei tão severa, né? Para você falar com o rei, que a própria esposa do rei, a própria rainha, Sim. ela precisava de uma permissão especial do rei para chegar diante dele. Sim. Então, Esther, depois de orar, de jejuar, né? Colocou o povo para jejuar, ela e as suas moças, né? Que assessoravam ela ali. Elas, então, também fizeram jejum e oraram a Deus, e ela foi falar com o rei. Sim. E ela, então, conseguiu o favor do rei, porque Deus estava honrando, né, a fé de Esther e o seu posicionamento também. Então, é um outro exemplo muito claro de alguém que foi fiel a Deus, Sim. nos seus princípios, nos seus valores, na sua fé, e que Deus respondeu, né, a isso, né? E outra coisa, ser fiel a Deus quando você está de boa é muito tranquilo. Tá? Em águas calmas, né? Em águas calmas é muito fácil, né, a gente servir a Deus, né? Não, eu a adoro questão a Deus, é quando a minha fé em Deus é tremenda, né? a questão é quando o mar se agita, né? Sei. Marcos ali no capítulo 4, né? Sim. O capítulo anterior que o senhor pregou, inclusive, né, no último domingo. Marcos capítulo 4, a gente vê, né, os discípulos se desesperando, né, diante da tempestade que se levantou no mar da Galileia, né? Sim. Então, assim, nesses momentos é que a gente precisa exercer a fé de fato, né? Eu sei que não é fácil. Não, o que é isso? É desafiador, né? Mas é aí que a gente precisa, né, exercer a nossa fé. E confiar que Deus está acima dessas coisas, né? Porque, por exemplo, no caso de Esther, ela estava numa condição privilegiada. Ela era rainha, tá? Agora, e o seu povo? O povo na qual ela pertencia? Qual a responsabilidade que ela tinha? Ela precisava se intrometer ou não? Podia só orar, pedir ao Senhor, ó Senhor, está nas tuas mãos. Né? Então, não é assim que as coisas acontecem. É como Abigail. Exato, né? Abigail, ela estava numa condição de perder a vida. A esposa de Nabal, né? A casa dela seria destruída, né? Sim. Na verdade, todos os homens da casa seriam mortos, né? O homem é o quê? O sustento. E ela... É a proteção, né? E ela, mesmo tendo um esposo que a Bíblia fala que era duro no trato,
Sim. Mesmo assim, ela intercede, né? Ela se coloca, ela se interpõe entre Davi e a sua casa, né? Porque veja bem, pastor, a gente falar numa cultura ocidental, é muito fácil a gente falar isso aqui, não, você fala com o presidente, você fala com o governador, o prefeito, seja lá com quem, mas nós estamos falando de uma cultura oriental. Exato. Estamos falando isso há 2.700 anos atrás, mais ou menos, né? Uma mulher chegar e se encontrar com o rei Davi, que a gente sabe a história de Davi, né? Quem ele era, como é que era o rei da guerra, né? Sim. E essa mulher chegar e falar assim, eu vou, como é que eu digo? Eu vou defender a minha família, né? Baseado no comportamento, baseado no que eu vou fazer, o que eu vou falar, como eu vou falar, né? E aí Davi, né, olha para ela na condição de rei e faz um tremendo elogio. Fala com ela, exato, fala a tua sabedoria, né? Olha só. Salvou a sua casa, porque eu não ia deixar nenhum homem vivo hoje. Incrível, né? Muito incrível. Baseado nisso que nós estamos falando, né? Onde era então o campo missionário de Esther? Era no palácio na qual ela era rainha. Exatamente. Tá? Né? Daniel aonde? Onde era o campo missionário dele? Numa nação que ele não nasceu ali, cultura totalmente diferente, mas que, independente de por que ele foi mandado para lá, foi na questão do exílio, mas ele não deixou de ser um homem de Deus. Tá? Exatamente. José também, mesmo sendo traído, mesmo sendo vendido, mesmo sendo caluniado, mesmo assim, ele disse, né, quando a mulher tentou ficar com ele, falou assim, eu não posso cometer esse pecado contra meu Deus. Contra meu Deus, exatamente. Na época não tinha 10 mandamentos não, viu? Não adulterarás, não cobiçará a mulher do próximo, não tinha nada escrito disso ainda não. É verdade. Então é uma coisa tremenda, né? No caso, você chegar e ter esse tipo de comportamento, baseado em quê? No Deus que... A lei moral de Deus já estava no coração de José, né? Em Romanos está escrito, os homens são inexcusáveis. Exatamente. Deus nos fez. É aí que consiste a nossa imagem e semelhança de Deus, né? Porque no nosso coração já existe a consciência do errado e do certo. Já existe no nosso coração. Uma pessoa que ainda não leu a Bíblia, ela tem consciência do que é errado. Uma criança que não sabe ler ainda, quando ela faz uma coisa errada, ela não esconde. Fica quietinho. Ela tem consciência de que fez errado. Onde é que tá o menino? Tá quieto. Se ele tá quieto, você pode ir atrás que... Exatamente. Tem alguma coisa acontecendo aí. É aí que consiste, né, a nossa semelhança com Deus. Interessante essa questão se somos imagem e semelhança, mas pera um pouquinho. Então, alguma coisa, né, nós temos, ou melhor, alguma coisa, nós temos tudo, né, do Senhor de nós e somos inexcusáveis, né, dado o que a natureza nos mostra, o que o mundo nos mostra, a criação de Deus nos mostra, os homens são inexcusáveis de dizer assim, não existe Deus, né? Deus se revela, né, de todas as formas, né? Sim. Na palavra, mas também na criação, no mundo criado, né? Sim. Em todas as coisas nós podemos perceber a existência de um Deus e que colocou essas leis no nosso coração, né? Maravilha. Então, na realidade, a missão invisível é uma missão visível, né? Acaba sendo visível porque as pessoas estão nos observando, né? Estão nos olhando e estão se espelhando em nós, né? Sim. Mesmo que não digam. Mesmo que não digam, isso é uma coisa silenciosa, né? Mas a cada dia o seu vizinho está te vendo, está ouvindo muitas vezes, né? As suas conversas, às vezes, quando você sai de casa ali com a sua esposa, com seus filhos. O trato, né? O trato seu com sua esposa, com seus filhos. E também no trabalho, como nós já dissemos, na escola, em todos os relacionamentos do nosso dia a dia. Sim. A nossa missão está acontecendo, nosso campo missionário está acontecendo. Sim. E a gente precisa ser o que Jesus disse que nós deveríamos ser, né? Sim. Testemunhas, né? Sim. Testemunhas do Evangelho de Cristo. Sim. Sal e luz para o mundo. Sim. Então, na realidade, todos nós somos um missionário. Exatamente. Traduzindo, né? Sim. Porque o campo missionário é o quê? É a nossa vida, a nossa vida, dia a dia. Nosso dia a dia, exatamente. Porque as pessoas que estão ao nosso redor, né? Porque a gente professa, né? Professa a nossa fé. Um tempo atrás eu vi também alguma coisa bastante interessante que a pessoa disse assim,
vocês falam muito, mas fazem muito pouco. Tá? Falando em relação às pessoas, o povo que se diz povo de Deus, né? A questão da prática, né? O amor na prática, não serem apenas ouvintes, né? Mas ser o quê? Praticantes, né? Tá Timóteo, Tiago, né? Tiago. Tiago fala, não sejais ouvintes tão somente da palavra, mas sejais praticante, né? Porque o ouvinte, ele é semelhante a um homem que se olha no espelho e logo que sai, esquece da sua imagem como era. Sim. Mas o praticante não, ele coloca a palavra, né, na prática, né, no seu dia a dia. É isso que a gente precisa fazer, né? Tá bom então, pastor. Então agora você que está nos ouvindo aí, que está nos assistindo, independente de onde você estiver, se é bom dia, boa tarde, boa noite, né? Nesse momento que você está nos ouvindo, de repente é no carro, de repente é no trabalho, na sua casa, né? No momento do seu descanso, né? O pastor Salomão vai orar por você aqui, tá? Que você seja um missionário aonde você estiver, tá? Você seja um homem e uma mulher de Deus por onde você anda, dirigindo, né? Você caminhando na padaria onde você compra um pão, né? No trabalho onde você está. De repente você não está naquele local onde você gostaria de estar, de repente você gostaria de estar num emprego diferente, mas eu quero dizer para você, assim como José, né? Assim como Daniel, né? Assim como aquela menina que estava lá na casa de Naamã, né? O leproso, eles não estavam no local que eles gostariam de estar, mas no local onde eles estavam, eles deram frutos, e frutos que até hoje estão dando mais frutos ainda, tá? Porque eles se comportaram, eles viveram, né, o Deus, né, que eles serviam. E assim como eu e você também, que nós possamos representar o nosso Senhor aonde a gente estiver plantado. Amém, pastor? Amém. Então, por você que está nos ouvindo, o pastor vai orar, né, por você e por nós nesse episódio hoje, que é a nossa missão invisível, mas que é visível a todos. Tá bom? Amém. Vamos orar. Pai, damos graças ao Senhor por essa reflexão e queremos, Pai, pedir ao Senhor que nos dê a graça, nos dê, ó Pai, o discernimento, nos dê a determinação de sermos servos fiéis do Senhor onde quer que estejamos. Que tenhamos sempre, Pai, uma palavra de conforto, de esperança, de consolo para as pessoas, que tenhamos, ó Pai, atitudes que refletem o caráter de Cristo em nós, que possamos ser de fato pequenos cristos, como o nome diz, cristãos, que possamos ser imitadores de Cristo e que assim as pessoas possam ver em nós a luz de Jesus brilhando, que nós possamos ser como o sal que tempera, que dá sabor, que conserva e que, ó Pai, faz a diferença onde Ele está. No nome de Jesus, nós oramos, entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos e pedimos que o Senhor abençoe essa palavra, abençoe cada ouvinte, cada pessoa que assistir esse podcast, que o Senhor toque no coração, abençoe a vida dela e traga, Pai, a consciência de que somos chamados para sermos discípulos de Cristo, imitadores de Cristo e sermos testemunhas vivas do Evangelho de Jesus. No nome de quem nós oramos, agradecidos. Amém. Amém. Alô, pastor Salomão, muito obrigado por mais uma vez estar conosco. É um prazer. Prazer é sempre nosso. Estamos juntos aqui no Parabolando Podcast e com certeza também é um prazer tê-lo conosco, tá bom? Nos vemos até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.